a conexão, né? Que nem Aí, pega, mas aceita aí fazer um favor pra gente começar a aula. Eu nem internet eu tenho aqui em casa. Não, da minha prima. o Vitor não tá conseguindo conectar o áudio. Senhor. Então, bom dia pra todo mundo. E aí, como vocês foram de férias? Eu fui bem, né? Eu acho. Ontem eu fui pra praia, né? Pelo menos eu tentei pegar uns ondinhos, mas... Eu fui pra praia e encontrou Nossa, um meliante perdido lá. Tomei mais caixotes que tudo, mas bom, tava lá, firme e forte. eu frio. Pipa, pedaleiro. Ontem teve um aniversário. Dia 24 do aniversário. Eu joguei muito Free Fire. Várias coisas aconteceram na minha vida. Vitor, liga a sua câmera, Vitor. Tá faltando só você. Vou falar uma coisa pra vocês. Nunca mais jogo Free Fire Guisadora. Pelo amor de Deus. Ai, eu joguei com ela me deixou no meio da partida. Então vamos lá. E aí, Lucas, tudo bom? O que acontece? Como semestre passado a gente teve muitos problemas com a entrega de trabalho, eu vou continuar com o mesmo padrão, tá? Só que dessa vez eu não vou ter teste. Como vocês têm um provão de matemática, esse provão de matemática vai entrar na média, tá? Então já fiquem cientes. Quando forem fazer o provão, já vou indicando, vai estudando, tá? Eu tô vendo o que eu vou fazer ainda com esse provão de matemática, se eu vou botar valendo 3 pontos, se eu não vou. Mas eu tô inclinado a não colocar. Eu tô querendo fazer o seguinte, igual o mês passado. Todas as atividades que nós fizermos vai ser computada como ponto e no final das contas eu vou saber quanto que cada um vai tirar através da quantidade de exercício. Só que agora a gente vai ter um adendo, tá? Agora a gente tem uma coisa para ressaltar aqui. Toda vez que eu mandar uma atividade e qualquer um de vocês, seja quem for, não aparecer com a atividade no dia ou no dia seguinte, eu vou fazer a questão de convidar os pais para aparecer na câmera e avisar ao vivo que o filho está devendo a atividade, tá? Então, assim, vamos evitar, eu sei que vocês não gostam, vamos evitar passar vergonha, porque ninguém quer passar por essa vergonha, quer? Então, assim, mandei a atividade, faz, que é melhor até para vocês. Mas, caso haja pessoas que não façam no dia, eu vou chamar o pai, vou mandar e-mail, vou pedir já pedi autorização à direção. Então, assim, não vai ter saída. Ou faz ou faz. E dessa vez eu vou ser mais rigoroso ainda nos exercícios, tá? Os exercícios eu vou corrigir, vou devolver. O que tiver errado eu quero que faça de novo. Vou corrigir de novo. Se tiver errado, vou mandar de novo. Vai fazer de novo. Porque, infelizmente, eu falhei 3.000 vezes no negócio do ângulo reto. Na prova de recuperação, teve uma pessoa que acertou, de 4. E é complicado. Aí eu... A nota das provas vai sair pra gente? Não sei. Eu já mandei para a direção. Então, assim, eu fico triste porque eu me esforço para ensinar a vocês uma coisa simples e chega na hora, assim, da prova que não... Cara, eu não considero prova como o único meio de avaliar vocês. Se vocês me mostrarem durante as atividades que vocês estão evoluindo, a prova é só uma brincadeira. Vocês vão chegar na prova e vão deitar, vocês vão fazer a prova normal. A prova é mais um exercício que vocês fazem na sala de aula. Se vocês fazem todos os exercícios, se vocês acompanham as aulas, se vocês estudam em casa, a prova só é mais um exercício. Agora, aquele que não estuda, aquele que não acompanha a aula, aquele que está viajando, pensando lá em Marte, não vai dar certo, tá? Eu preciso puxar a orelha de vocês para depois, lá no final, porque agora a gente está chegando na reta final, né? Dessa vez, vocês ficarem uma semaninha. Dessa vez pode ser férias definitivas. Então, eu quero ver chegar lá no dezembro, todo mundo falar assim, todo mundo passou em matemática. Ninguém vai ficar nem uma semana a mais. Esse é o meu objetivo. Então, eu vou puxar a orelha de vocês aqui, vou fazer o que é necessário para que vocês aprendam matemática, tá? Assim, a vida não é flores. Não tem como ficar ensinando matemática conforme fosse para criança. Vocês não gostam de ser tratado como criança. Ninguém aqui gosta. Ninguém gosta de chamar ser criança. Então, eu vou tratar vocês como um adulto. Espero que vocês retribuam isso de forma, assim, como se diz? Agora esqueci a palavra. Vocês retribuem da mesma forma que...
do mesmo jeito que eu estou dando para vocês, vocês deem para mim, tá? A mesma dedicação. Porque aí não adianta nada depois chegar lá no final e falar assim, o professor me ensinou isso, aquilo. Não, tá? Ensinar é uma via de mão dupla. Eu ensino, vocês aprendem. Vocês me ensinam, eu aprendo. Então é assim mesmo, tá? Depois de puxar essa orelha, porque é necessário, não posso fazer nada, infelizmente é assim mesmo. Esse semestre a gente vai estudar o capítulo 7, tá? Do nosso queridíssimo livro. Dessa vez eu vou usar com mais frequência o livro do que antes, tá? Hoje, por exemplo, hoje e amanhã a gente vai ficar só no livro, tá? Aí semana que vem eu tenho a apostila. Então, já podem ficar com ele atento aí. Hoje nem tanto, né? Hoje talvez só alguma leitura, alguma coisa mais específica que tenha no livro aí, que tem umas coisas legais. Mas não vou usar diretamente ele, né? Só para vocês ficarem atentos, nós vamos estudar, então, o capítulo 7, página 58, tá? Começa na 58 em diante. Que é o capítulo de medidas de comprimento e superfícies. Quando nós vamos começar a falar de área, de perímetro, de conversão de medidas e assim vai. Oi? Não ouvi quem tá falando. Tá longe, Heloísa. Ana Heloísa, seu microfone tá longe de sua boca, não tá dando Alguém avisa o Vitor aí, tá? Que ele tá perdendo aula. Não sei o que tá acontecendo com ele, não. Faz sentido do capítulo 7. 258. Em diante, né? 258 em diante. Acabaram com 58. Assim, a gente vai conseguir trabalhar o livro com facilidade, tá? O livro vai ser todo trabalhado. Nós vamos trabalhar o 7º capítulo agora, o 8º e o 9º no 4º bimestre. Assim, eu tava pensando, o segundo bimestre foi muito puxado. Foi muita coisa nova e também aconteceu essa questão do coronavírus também. Mas agora vai ser mais tranquilo. Nós vamos ter tempo para trabalhar, para conversar, fazer exercícios juntos. Eu Sem vou problema. pegar o livro ali, tá bom? Ok. É porque no primeiro bimestre foi negócio de outubro, agora no segundo bimestre foi de Zoom. Agora a gente já tá acostumado um pouco, entre aspas, com o Zoom, e a gente vai ficar no Zoom. Agora talvez até ano que vem a gente comece assim, né? Não sei como que vai ser, né? Ninguém Voltei, sabe. tio. O Isso aí. negócio de voltar a escola em agosto tá meio doido, né? Abre sua câmera aí, Vitor, fazendo um favor. Bom que chega a subir. Página 258. Eu não vou trabalhar diretamente com a página 258, não. Eu só estou avisando que o livro assim, o livro didático é um livro que é para vocês aprenderem, tá? Caramba, tio, esses dedos, essa unha desse cara aqui tá bonita, hein? Acho que foi de um idoso. Olha a julga na mão. Olha. Dedinho bonito. Separação dos dedos. Ai, senhor. Acho que eu vou pra praia daqui a pouco. O senhor tem horário vago, tio. Você só dá aula pra gente, tem horário vago. Não vale a Eu ia pena. pra pedalar, tio. Eu ia pedalar. Olha. Eu posso pedalar daqui a pouco, né? Daqui a pouco tem aula do tio Eduardo. Aí é complicado. Quando você tiver minha idade, você Ainda vai estar tem tranquilo. dever pra fazer. Meu sonho. Você tem muita estrada ainda pra caminhar ainda. Por isso que eu quero comprar um carro. Eu saí daqui 10 horas da manhã. Né? Gente, por Deus, eu vi boate que ia ser dia 10, cara. Que ia voltar e só ia voltar dia 13. No primeiro ano até o quinto-feira de seguida. Na moral, eu fiquei bolado. Mano, ela tá tão animada que ela tá até dançando. Olha que legal. Esse é o TikTok. Beleza. Ai, senhor. Essa animação de manhã é boa. Só que sendo E banido aí? em alguns países, não sei porquê, nem tô vendo. Posso... Oi? O livro é totalmente 100% necessário agora. Não, eu só tô avisando. Não Hoje, por exemplo, talvez eu nem adentro muito no livro, tá? Eu vou ficar mais aqui na explicação aqui. Porque eu quero que vocês aprendam. Show? Mas amanhã, sim, tá?
partir de amanhã em diante vai ser necessário o livro, tá? O livro vai ser trabalhado com a gente todos os dias. Vamos lá, eu vou silenciar todo mundo para poder começar a aula, ok? Então, vamos lá. Qual vai ser o nosso desafio agora? O nosso desafio agora é... Porque o que acontece? Se vocês observarem a nossa caminhada, a gente aprendeu o quê? Aprendeu não. A gente relembrou as quatro operações, né? Que é somar, multiplicar e dividir com números. Tá. Nós aprendemos as duas operações depois, que é potência e radiciação, né? Todo mundo lembra. Espero que lembre. Aí, logo depois, nós aprendemos frações. Tudo sobre frações. Tudo. Tudo que tiver que aprender sobre frações, nós aprendemos. Teoricamente. Né? Depois nós passamos para os números decimais. O que eu posso falar? Até agora, vocês aprenderam a trabalhar com números. Independente do que signifique aquele número. Vocês sabem trabalhar. Se for um número decimal, vocês vão saber operar. Se for uma fração, vocês também vão saber operar. Só que, o que acontece? Eu assisto muito um professor de física e em física isso faz total sentido, porque a gente vai entrar numa parte que é a unidade de medida. Já ouvi muito reclamando, principalmente Arthur, o negócio de converter medida. Mas tem um adendo. O que acontece? Esse professor Boaro, em física, ele fala uma coisa que é muito legal. Quando a gente fala de 1 metro vamos dizer, 1 metro de asfalto e 1 quilo de asfalto, vocês podem dizer que é a mesma coisa? Alguém já parou para refletir isso? É a mesma coisa ou não é? 1 quilo de asfalto e 1 metro de asfalto. É a mesma coisa? Essas duas coisas são iguais? Quem não concorda diz por quê. Porque a diferença é a distância e o peso. Isso. E a distância e o peso são o quê dos objetos? Vamos lá. Medidas. Isso. Além de medidas, a gente tem que aprofundar mais isso. Vamos lá. Por exemplo, para chegar ao que está ali no quadro depois. Quando eu pergunto assim, Arthur, qual é a sua altura aproximada? Qual é a sua altura aproximada, Arthur? Da última vez que você mediu? Não estou te ouvindo. Ninguém está ouvindo. 1,62. 1,62 o quê? Beleza. Se eu perguntar, vou perguntar para o Vinícius. Vinícius, qual é o seu peso aproximado da última vez que você pesou? 44 44 o quê? quilos. Isso. Tá. Vamos lá. Lucas, quantos litros de água você bebe por dia? 2 litros? Em toda pergunta que eu fiz, vocês perceberam que um número veio acompanhado de um elemento? Esse elemento é chamado de unidade de medida. E esse elemento vai se referir àquele objeto de uma forma com a característica daquele objeto. Certo? Porque você pode olhar assim para uma pessoa, né? Por exemplo, o Arthur, 1,75, né, Arthur? 62. Então, 62 metros. Isso. Que é diferente de ele falar que ele tem, vamos dizer, 50 quilos. Então, ele está se referindo a uma característica dele que é o quê? A altura. Quando ele fala que tem 50 quilos, ele está se referindo à característica de massa, não peso. Peso é outra coisa, massa corporal. Entendeu? E quando eu estou falando de água, eu estou falando de uma coisa volumétrica, algo que tem volume, que cabe dentro do espaço, tá? Então, a grande ideia aqui, a grande sacada, é que vocês, além de entender a transformação, que é esse o grande objetivo, no final das contas, quando a gente chegar lá na aula de amanhã, vocês têm que pegar essa questão de converter, mas, ao mesmo tempo, vocês têm que compreender, tá? Que a unidade de medida não é qualquer coisa. Porque na física, eu tomei, assim, muito na cabeça, porque eu não trabalhava com unidade de medida. E na física, tudo precisa da unidade de medida. Porque a gente está falando de várias coisas ao mesmo tempo e essas coisas se relacionam. E você chegar a falar que 5 o quê? Porque 5 todo mundo sabe o que é um 5, mas 5 o quê? Tá?
A partir de agora, vocês estão capacitados ou estarão capacitados a olhar um objeto e identificá-lo. E toda vez que no exercício não tiver a classificação, vamos dizer assim, entre aspas, da característica que a gente está trabalhando naquele momento, vai estar errada a questão. Porque você falar de 5 não é a mesma coisa que você falar 5 quilos. Porque 5 é igual a 5, isso eu sei. Mas 5 quilos é diferente de 5 litros. Esse primeiro momento é esse foco que eu quero que vocês entendam. É isso que eu quero que vocês compreendam. Além de transformar. Lógico, o objetivo matemático é que vocês aprendam passear entre essas várias nomenclaturas matematicamente. Mas o mais importante é que vocês entendam que são características que são indicadas por cada unidade de medidas. Neste momento, nós vamos trabalhar com unidades de medidas de comprimento. Ok? Alguém tem alguma dúvida? Tranquilo até aí, né? Todo mundo compreendeu o que é uma unidade de medida, né? Beleza. Então, deixa eu... Só um minutinho aqui. Eu vou fechar meu áudio e vou abrir o do quadro para que... Estão vendo o quadro? Sim. Beleza. Eu acho que eu vou sair daqui, né, para não atrapalhar. Vamos lá. Lá em cima está escrito o quê? Unidade de medida, correto? Não. Acho que é melhor levantar e tirar o áudio. Aqui está escrito o quê? O que é uma unidade de medidas? Basicamente o que a gente acabou de falar. É uma forma... Vou colocar um acento aqui. Isso é para copiar, tá? É a forma adequada de se referir sobre certas características de um objeto. Foi o que a gente acabou de conversar agora, tá? E a unidade de medida é exatamente isso. Vamos lá. E para que serve? Identificar a característica do objeto. Tá? Bem simples. Aí nós usamos o exemplo aí. Peso, tamanho e volume. Cada uma dessas unidades vai se referir a uma característica de uma pessoa ou de um objeto. No primeiro momento, nós vamos trabalhar com essa característica aqui. Aqui está escrito tamanho, mas cientificamente nós vamos entender como comprimento, tá ok? Vou deixar vocês copiarem. Copie só esse primeiro quadro aqui, que esse segundo quadro aqui a gente ainda tem que conversar mais um pouco, para que nós possamos entender isso aí. Quando todo mundo acabar esse primeiro quadro, avisa para eu poder continuar. Esse segundo quadro aqui é um segundo momento, tá? Tá dando para enxergar direitinho? Deixa eu tirar um pouquinho para cá, ficar derrubando lá em cima. Ok, estabilizou. Ficou claro esse primeiro momento, né?
E a gente está falando de características. Quem for acabando, vai só avisando. A gente poder conseguir com a aula. Como é estranho ouvir minha voz. Acabei. Show. Gostei do cabelo do Mateuzinho. Gostado. Tio, Hum? é pra copiar só o primeiro? Nesse momento, sim. Por Então, favor. acabei. Ok. Percebi que eu tô com problema de vista, peraí. É a forma adequada de se referir sobre aqui que tá escrito ali, tio. Certos. Vai Certo. apertar um. Certos. Certas, né? É certas, não, é certa. É certa característica. Uma baderna, né? Uma bagunça aqui. Ô tio, Oi? esse passado duplo é como se fosse dois pés? Não, essa passada dupla é como que você vai abrir as pernas duas vezes. Por exemplo, você vai dar um passo, vai juntar as duas pernas, depois vai dar outro passo. Ah, tá. Ô tio, Hum, eu já terminei de copiar a primeira parte. eu espero um pouquinho pra gente continuar. Quanto tempo eu posso pegar a minha garrafa, tio? Pode. Tá. Tio, fala alguma coisa pro sua tela ficar cheia, por favor. Tá. Foi? Não. Tio, o que tá depois escrito de tamanho? Na última linha que tá em vermelho. Volume.
Show. Só falta agora a Manu, né? E a Heloísa. Tio, já terminei. Yes. Já tá acabando. Fala, Heloísa. Voltei, tio. Só o primeiro, por enquanto, né? Uhum. Vamos lá? Pode continuar? Deixa eu fechar lá em cima. Então vamos lá. Voltando para cá. Todo mundo já começou a entender isso, né? Agora vamos entender como que isso como que isso se deu na história, né? Porque, sei lá, acho que eu estava estudando alguma coisa e também estava estudando para planejar essa aula. E como que é engraçado, né? A matemática, ela tem um estigma que não serve para nada, né? Isso, né? Isso não é uma verdade, isso é uma mentira muito grande. Por que que isso é uma mentira? Cara, se você pegar a matemática, excluísse da vida do ser humano, vamos dizer que a matemática não existisse, beleza? Primeiro ponto, a tecnologia nunca existiu. Nós iríamos viver na era da caverna, básico. A gente ia sempre viver dentro de uma pedra, tá? Só para começar. Não teria internet, não teria as ciências física, química, a biologia teria, porque a biologia ela é uma coisa natural também. Então, falar que a matemática não serve para nada, isso é um completo absurdo, tá? Um completo absurdo. Qualquer coisa que você olhar para sua casa, você vai ver a matemática, ou na forma, ou no jeito de se organizar, ou em qualquer coisa, na contagem, tudo há matemática, tá? Não, a história do mundo e a história da matemática, elas se entrelaçam, tá? A matemática ela foi se desenvolvendo, ou ela desenvolveu o mundo, não sei também o que acontece, ela se entrelaça porque quanto o ser humano foi evoluindo, a matemática também. Porque tudo, se vocês pararem para observar a nossa história, né? Se vocês pararem para observar a nossa disciplina, nós começamos a aprender o que lá no primeiro bimestre? Números inteiros. Nós aprendemos apenas somar, dividir e multiplicar. Tá? Que isso já é uma grande evolução na humanidade. O zero, então, foi uma revolução, na verdade. Porque, então, até então, como que representava o zero? O que é zero? Só para vocês terem uma noção, só para falar de zero já é uma filosofia totalmente gigante. A gente pode ficar aqui horas e horas e horas e horas e horas falando, a gente nunca vai definir. E resolveram botar esse símbolo, tá? Então, entendam, a matemática faz parte da nossa vida. A matemática, a vida depende da matemática, a matemática depende da vida. Basicamente, tá? E por que eu estou falando isso? Porque aí vocês vão notar essa evolução da vida e da matemática. É sempre um andando junto com o outro, tá? E hoje a gente chegou aonde a gente chegou, primeiro por coisas que a gente não entende, né? Que aí é sobrenatural, que não cabe a gente falar, porque aqui eu acho que ninguém pode falar do sobrenatural que não é científico e isso aqui é uma outra parte. A gente está dentro de uma escola, então a gente vai debater o que é ciência nesse momento. E quando vocês forem percebendo, a matemática chegou aonde o ser humano possibilitou, tá? E o ser humano chegou onde que a matemática possibilitou, a matemática chegou onde o ser humano deu a viabilidade. Então começou lá em cerca de 2700 a.C., tá? Segundo alguns históricos, alguns estudiosos, que os humanos, porque o que acontece? Quando você vai dividir um terreno ou você vai fazer qualquer coisa, a contagem é essencial. Por exemplo, os homens da caverna tem aquelas rupestres, né? Aquelas imagens rupestres que eles desenhavam os animaizinhos. Aquilo ali era uma forma de contar, tá? Quantos animais eles comiam, quantas pessoas haviam na família. E ali nasce o conjunto dos números naturais, que são as contagens sem repartição.
sequencialmente, como o ser humano evoluiu, tudo foi evoluindo, eles se viram obrigados a criar algo diferente, que foi os números decimais, que são os números racionais, que você consegue dividir. Tá? E, naturalmente, também a unidade de comprimento também foi mudando. Antigamente, lá no Antigo Egito, a unidade de medida era geralmente o palmo do faraó ou o cúbito, que são assim, as medidas mais antigas, tá? Relatadas. O cúbito é quando o faraó media do cotovelo dele até a ponta do dedo indicador, ou dedão. Até o dedão. Só que eu vou fazer uma pergunta. E primeiro eu vou falar todas. Aí existia o pés, né, que é o tamanho do pé. Existia o passo, que é o tamanho do passo, que você abre entre um pé e o outro, que foi até a pergunta do Matheus, interessante. O polegar, todo mundo sabe o que é um polegar. Tá? A palma. E existia o cúbito. O cúbito é essa medida que eu falei, do cotovelo, da ponta do cotovelo até a pontinha do dedo. Uma pergunta. Se eu medir um objeto, digamos que com o meu palmo, e a Ana Heloísa medir o mesmo objeto com o palmo dela, vai dar a mesma coisa? Não. Este é um problema. Entendeu? Isso é um problema. E o que acontecia? Como antigamente era uma época mais de trevas, não tinha essa consciência de humanismo, de não matar as pessoas, e quando um rei morria, o que acontecia? Você tinha que trocar tudo, porque se tudo era referente àquele rei, ou aquele faraó, ou seja, quem aquele comandante, tudo tinha que ser trocado. Nada era estável, entendeu? Então tinha essa margem de erro. E aqui no livro, se vocês pegarem, tem uma chargezinha bem legal, bem bacaninha, na segunda página, na primeira página mesmo, que tem um rapaz que vai comprar uma corda e pede 20 palmos de corda. Só que o palmo do rapaz é quase o tamanho da criança. E ele fica fulo, porque tinha que ser o palmo dele, não da criança. Mas ele está errado nessa história, porque quem vende é a criança, não é ele. Então, veja que quando a ciência não era desenvolvida até então, muitas coisas aconteciam e você não podia falar nada, entendeu? Não era exato, era uma coisa assim que era superficial. Talvez sim, talvez não. Tá? E aí que a gente chega no nosso exemplo, que está ali em cima no quadro ali, que a gente vai ler e a gente vai resolver essa questãozinha. Mas o principal é entender que a matemática e a vida estão entrelaçadas, queira vocês sim, queira vocês não. A matemática, através da matemática, as outras ciências nasceram, tá? Através da matemática, o mundo evoluiu, queira vocês sim, queira vocês não. E a gente depende da matemática para uma evolução constante, principalmente da ciência que a gente tem mais em foco hoje, que é a tecnologia, tá? Então, isso é um ponto importante. O segundo ponto é que a gente não pode depender simplesmente de uma coisa subjetiva. Por que eu falo subjetiva? Porque depende do que você tem para me oferecer. O exemplo do palmo. Se eu vou comprar uma coisa e eu peço 20 palmos pensando que é o meu e a Ana Luísa que vai medir, não vai dar certo. Tá? Vai dar treta. Então, tem que ser feita alguma coisa para que isso mude, beleza? Passando disso, eu vou ler o que está escrito ali em cima, depois eu vou ler, aí vou fazer as perguntas e vou pedir para vocês copiarem para nós podermos fazer juntos. Beleza? Eu acho que essa dinâmica vai ser bom. Que aí nós fazemos juntos, nós podemos tirar todas as dúvidas. Pode ser assim? Então vamos lá. Eu tinha as perguntas aqui também escritas aí, são essas daí? São só essas 3 por enquanto. Tá. Vamos lá. Os romanos usavam o pé como unidade de medida para pequenas distâncias. Por exemplo, se você vai daqui do outro lado da rua, você vai usar a medida pé. Tio, uma dúvida. É para copiar o que você está falando ou para Não, mostrar vai estar o escrito quadro? aqui em cima. Aqui, ó. Aqui. Eu vou falar. Eu vou deixar vocês copiarem. Mas eu só estou lendo para que vocês, na hora da escrita, já comecem a pensar. Onde que estava? Usam o pé para medidas pequenas. E o passo duplo equivale a 5 pés, tá?
Um passo duplo equivale a 5 pés. Para medir grandes distâncias. 1000 passos duplos formam a milha. A milha até hoje existe, tá? Essa medida é usada nos Estados Unidos, mas não desse formato. Tá? Aí a primeira pergunta.